E agora, para a gente concluir esse trabalho, e aí você fica convidado a fazer as suas observações em comentários, né? Além de se inscrever, ser membro, apoiar. Tem pessoas que falam que apoiam o canal e nem inscrito é, né? E não adianta apoiar e comentar a experiência que você teve, o que você viu, o que você tirou de proveito com esse seriado. Com as últimas considerações, o panorama bizarro dessa famigerada reunião de jovens e menores. Deveria colocar também a palavra maiores, porque os maiores de 18 anos também estão aprisionados dentro desse calabouço juvenil. Veja que numa escola você passa de ano. Você vai primeira, oitava série, depois você vai segundo grau, pelo menos no meu tempo era assim, mudou agora, né? Você vai subindo, você vai passando de ano com matérias novas. Na congregação, na Santa Escola, que o tempo voa da CCB, é sempre a mesma pregação. É criança junto com adolescente, junto com um pouquinho mais jovens e junto até com adultos de 20 e poucos anos. Tem até cara de 25, 27 anos ali na reunião de jovens. Então os jovens ficam ouvindo palavra para cordeirinho, que eles chamam de cordeirinho, crianças até 12 anos. As crianças até 12 anos, a partir dos 12 anos começa a adolescência. Então fica pessoas de oitava série junto com terceira série junto com o prézinho, entendeu? Imagina uma escola assim. Não há um tratamento diferenciado para crianças, para adolescentes, para jovens e maiores. É tudo junto. Entendeu? Por quê? Porque tem que fazer plateia pro paparicado do ministério. Às vezes nem é parede, às vezes colocam uma pessoa qualquer ali, né? E aquela pessoa, às vezes, o cooperador de jovens nem é parente amigo do ancião. Tem igreja que acontece isso. Esses também passam grandes apuros. Vê o ancião, vê o cooperador que é parente do ancião, deitar e rolar na mocidade, corta a liberdade, passa na frente do cooperador de jovens. O cooperador de jovens fala uma coisa e o ancião desfaz. Tem muito cooperador de jovens que come o pão que o diabo amassou na mão do cooperador de adulto e do ancião. Tinha reunião de ministério com cooperador de jovens e cooperador juntos. Não sei se vocês sabem, tem um tópico que manda separar, porque dava, porque dava muita briga, quebra-pau entre cooperador de jovem e cooperador de adulto. Tinha muita briga no tempo do irmão Miguel Espina. Tiveram que fazer o tópico separando. Tudo é na base do tópico. Você tem que trocar a cor do papel higiênico, tem que fazer tópico, o senhor tem que revelar, né? E aí vocês vê crianças, adolescentes e adultos ouvindo as mesmas pregações. Ou seja, não interessa o conteúdo. Mandou a palavra, diz que é Deus, e aquele conteúdo, aquela pregaçãozinha para criança que não serve de nada, é só uma forma de fazer voz mole, achar que as crianças são bobonas, como teve um ancião esses dias que mandou botar a véu nos carrinhos, nas bonecas e na Barbie, e mandar a Barbie da glória a Deus, né? Esses irmãos de uma certa idade, eles acham que as crianças de hoje estão brincando de boneca, de caminhãozinho, de cultinho, de médico, né? Que a gente brincava nos anos 80 de médico, né? A gente era o paciente, as irmãzinhas era a enfermeira, né? Era bem legal, né? Não tinha malícia nenhuma, claro. Aquelas irmãzinhas, né? Elas eram as enfermeiras, a gente era o paciente, tava tudo doente, elas vinham medir, ouvir o coração da gente, né? Tudo na simplicidade, sem maldade, é sempre assim. E esses irmãos de mais de 200 anos de idade achando que as crianças estão brincando de boneca. Não tem consciência que o mundo hoje gira em torno do celular. Não tem boneca mais. E o que acontece? Ou o cara é muito idoso e quer tratar as crianças como bobão, bobão dos anos 80, né? Ou tem que usar os jovens adultos que estão com problemas, né, seríssimos na vida, tem que ficar perder um domingo para ver o papai do céu falar com a criancinha, criança. Então, é aquele negócio, é uma escola que você pega faculdade, pega segundo grau, pega primário, pega tudo e junta tudo numa sala só, entendeu? É assim que é a Santa Escola. É óbvio que nós temos jovens, moças e moços que estão fumando, que estão envolvidos com maconha, alguns com crack, alguns com êxtase, alguns com outros tipos de droga, cocaína. Tem jovens que estão enterrados na bebida já. Tem jovens que não passam sem beber. As festinhas dos jovens hoje estão cheias de vodka.
de todas as espécies. Aí eles falam que isso acontece só no mundo e abafa o problema na congregação. É como se não tivesse problemas com drogas, bebida e cigarro dentro da congregação. Então eles abafam. Quando algo vem a público, o que, que eles fazem? Qual é a solução que os anciãos do Braz encontraram à distância, sem se envolver, para solucionar os problemas das franquias, dos cultos nas comuns? Só para mandar coleta, claro. Que solução eles encontraram? Corta a liberdade. Faz o cara enfraquecer, faz o cara ter vergonha de vir para a igreja, para que na igreja não apareça jovens com problema de drogas, cigarro e bebida. Então o que, que os jovens fazem? Eles escondem, e aí fica a escola da hipocrisia. Desde criança na congregação a pessoa aprende. Quando você esconde o teu pecado e faz carinha de santinho, você recebe tapinha nas costas e ministério e liberdade. E quando você chega e conta a verdade, você é transparente, você é sincero, você é punido. Na CCB é assim. Se você é falso, você esconde a tua fraqueza, você esconde quem você verdadeiramente é, você é valorizado. Se você falar quem você é e for sincero, você é punido. Essa é a solução que a congregação encontrou para os jovens. Corta a liberdade deles. E quando um jovem é sincero, ele tem uma relação sexual, ele vai buscar o cooperador de jovens, vai buscar o cooperador, vai buscar o ancião para um conselho. Às vezes ele está namorando com uma moça que ele vai casar, já está noivo, ele é músico, às vezes não é músico, mas a moça também. Eles buscam um conselho, como se aquele cooperador fosse o pai. Às vezes eles sofrem repressão dentro de casa. Os pais são ignorantes, estúpidos e fanáticos. Eles vão achar que o cooperador de jovens é amigo deles. O que, que o cooperador de jovens faz? Dedura o casal para o ancião. Qual a solução que a congregação encontra para um jovem que está à beira de casar, mas teve uma relação sexual? Qual a solução que a congregação encontra? Corta a liberdade. Faz passar vergonha, destrói a reputação do moço, expulsa da orquestra, humilha o jovem, condena, fala que vai para o inferno, chama de pecador de fornicação, joga um sentimento de culpa. Quantos foram para depressão, muitos até acabaram com o casamento, e carregam aquela culpa, mesmo casando com aquela moça, aquele rapaz que tiveram uma relação sexual. Eles carregam aquela culpa pro resto da vida, sempre imaginando que Deus vai lançar eles no inferno. Cortar a liberdade dos jovens que têm problemas com vícios, problemas emocionais, problemas sexuais. É o corte de liberdade. Essa é a solução que a congregação encontrou. Corta a liberdade para manter só os caras limpa, só os fingidos dentro da igreja, que se faz carinha de justinho, cordeirinho e purinho, que são falsos. Porque todo mundo ali tem problemas. O problema é que na congregação hipocrisia, orgulho, falsidade, preconceito, discriminação não é pecado. Por quê? Porque isso só suja a pessoa mesmo. Na congregação, o pecado é o que suja a imagem da igreja. Entendeu? Então, quando eles pegam um pecado que pode manchar a reputação e dizer que a congregação tem jovens mergulhados em uma série de problemas, a solução que eles encontraram não é o amor. Eles cortam a liberdade e entregam o jovem na mão do diabo mesmo. Se um jovem que estuda, que trabalha, se apaixonar por um rapaz, por uma moça que não é da congregação, ele tem um cargo de auxiliar de jovens, ou ele é organista, é músico, qual a solução que a congregação encontrou para isso? Corta a liberdade e entrega na mão do diabo mesmo. Ou aplica o tópico da cabeça do ancião. Termina o namoro. Quantas pregações estão expostas na internet, onde o próprio ancião manda terminar o namoro? Tem tópico que diz que o jovem deve terminar o namoro e esperar Deus preparar o namoro dentro da igreja. Aí ele fica buscando na palavra. De 1910 até 2007, quantos jovens buscaram a palavra dizendo que Deus confirmava o casamento, porque eram entre pessoas da CCB. Chegou 2007, os conselhos do ancião do Braz, que é esses mesmo que estão agora aí, dando ordem à vida dos outros, falaram que é tudo mentira a confirmação de casamento, gerando um colapso na mente de muitos que estavam mantendo casamentos falsos debaixo de briga e proibidos de se separar, mesmo a profecia sendo falsa. Então os jovens ficam buscando palavras, buscando namoro para lá e para cá. Um jovenzinho que tenha compaixão dela ou dele para poder casar, para poder ter sexo e sair correndo, gerar filhos o quanto antes. E aquelas moças que tiveram uma relação sexual
e o moço foi embora e se tornaram mães absolutamente discriminadas dentro da igreja. Porque o mocinho, carinha de cordeirinho, metidinho a besta, do terninho vinho, eles querem as meninas virgens. Com quem eles aprenderam isso? Com o pessoal dos tempos bíblicos, com os mortos da Bíblia e com esses anciãos que tenta tratar a mulher como um objeto que tem um lacre em forma de ímen, como se o ímen fosse o lacre da mulher digna, da mulher decente. As mães solteiras, ou aquelas que casaram e o marido largou, foi embora e abandonou, eu pergunto que culpa a mulher tem. Mas largou e abandonou. Essas moças não podem casar de novo. Bom, elas já são mãe, mas se elas chegaram a ser casadas, o homem foi embora, ela fica travada, fica bloqueada lá, não pode. Às vezes o homem some e não dá mais notícia, não tem como a mulher saber. Quando ela tem uma relação sexual e tem uma gravidez, até porque o jovem também não recebeu orientação sexual nenhuma, e o rapaz não casa, ela é uma mãe solteira. Essas moças estão condenadas dentro da congregação, porque diz que aquele que casa com elas também está em pecado. É uma barbaridade, uma discriminação com essas jovens. É como se o fato de ela ter sido largada, abandonada pelo cafajeste do terno e ter um filho, ela não tivesse valor. Quantas moças discriminadas. É o que ela faz? Ela acaba casando com um homem decente que não é da congregação, que não estava julgando a mulher. Homens bons, jovens bons, que casam com essas moças, essas mães, essas mulheres, assumem inclusive o filho. Tem dignidade, tem amor, tem caráter. Você não sente, rapaz, vergonha de ouvir isso? Você que é jovenzinho, cara de cordeirinho na congregação, você não sente vergonha, cara? Você não sente vergonha de fazer parte disso? De saber que no mundo, né, no mundo da ilusão, tem jovens decentes que sabem amar a mulher. Não é porque ela é mãe solteira que ela deixou de ter dignidade. Vocês não sentem vergonha? Vocês não sentem vergonha de participar de uma igreja das panelinhas? Na congregação é assim, gente, ó. Mesmo que vocês tentem desmentir, não adianta. É muita gente para confirmar que as minhas palavras são verdadeiras. Não é esse a opinião de uma pessoa. São milhares de testemunhas. Panelinha na congregação é assim. As pobres, os pobres, as pobres, os negros, as negras, sempre de canto. Nos grupinhos dos mais pobres. Negros e pobres de um canto. E a outra panelinha? As lindinhas, as branquinhas e as parentes de ministério. Branquinhas, lindinhas, riquinhas e parentes de ministério. Branquinhos, lindinhos, netinhos, filhinhos de ancião. Cooperador de jovens, de diácono. Essas são as panelinhas, com raríssimas exceções. Você não tem vergonha de participar disso? E falando em jovens, que é um dos momentos mais importantes da vida da pessoa. É a juventude, é onde vai formar a pessoa para sempre na vida. O que a congregação faz no sentido dos esportes? Nada. Lazer? Nada. Educação para combater a questão das drogas, da bebida? Nada. Orientação para a vida sexual? Nada. Cultura? Nada. Tem tópico proíbe caravana. Caravana de sair entre jovens? Nada. É proibido. Por quê? Porque acho que os jovens vão fazer sexo. Simples assim. Fazer o culto das virgens, né? O culto dos virgens só tem moral, só tem bom testemunho entre os jovens aquele que nunca fez sexo. É o culto dos virgens, o culto das virgens, como se a moral e a dignidade de uma pessoa estivesse vinculado à experiência sexual da pessoa. Deixando uma juventude na mão de um recém-casado só porque teve um filhinho, cooperador de jovens, inexperiente, não passou por quase nada na vida, não tem experiência de vida de nada, ou uma pessoa muito idosa, tendo que conviver aqueles jovens com o choque de gerações. Uma pessoa que viveu nos anos 60, querendo educar uma pessoa que está nos anos 2020. É o choque de gerações. E assim fica lá, crianças, adultos e jovens, tudo misturado, seguindo a cabeça daqueles privilegiados do Brás. No ambiente, numa escola, da discriminação do homem e da mulher.
ensinando crianças a meninas botar véu, botar vestido, para serem como as mulheres adultas, para não provocar sensualidade nos homens, impondo essa cultura do machismo desde tenra idade, colocando as meninas para assistir o show do culto do homem pro homem. O homem na orquestra, o rapazinho, o cordeirinho na orquestra. Ele pode ser até um cafajestinho, mas ele sendo virgenzinho, falando na minha pensão, tá tudo bem. Lá o cooperador de jovens, o menino que leva o bilhetinho pro cooperador, o cultinho dos homens para as mocinhas virgens assistir, serem julgadas, botar véu por causa de poderio de anjo. Onde já se viu colocar uma menina de 8 anos com véu? Bom, numa igreja que coloca véu até em boneca, não se poderia esperar diferente. Uma igreja que induz o jovem com 18 anos, 20 anos, 21 anos de idade a casar. Induz jovens a casar antes de terminar a faculdade. Induz o jovem a casar correndo para poder ter sexo. Obrigando a pessoa, um rapaz de 20 anos, 20 e poucos anos, uma moça totalmente inexperiente da vida, a casar correndo para fechar em pequenas famílias e para que eles tenham o despertar da vida sexual somente depois de casar e corram sozinho todos os riscos das tragédias possíveis de uma vida comum. E com isso acabam engravidando cedo, nem terminaram a faculdade, pagam aluguéis, não tem casa própria, não tem profissão, não estão prontos para o mercado de trabalho, nenhum dos dois tem nada. Aí a criança vai lá e faz a festinha, ora, Deus abençoe, Deus preparou bem minhas filhas para ser minha esposa. Aí tem filhos, e aí cumpre o projeto do ancião, do cooperador de jovens, que é fechar o quanto antes a pessoa casar logo com alguém da congregação e ter filho correndo, para que esses também encham o templo. Quando aquele cooperador de jovens virar cooperador de ancião, o próximo nepotistinha ou preferidinho tem que ter uma plateinha. A ideia é, caso quanto antes, inexperiente que seja, tenham filhos, enche o templo. Nosso palco não pode ficar sem plateia. Nosso circo tem que ter idólatra. E para fechar com chave de ouro, esse teatro sinistro. Que exemplos de vida é dado para os jovens? De pessoas da atualidade, de pessoas vivas, de pessoas do século XVIII, XIX, XX, desses nossos exemplos de vida que temos. Ah, não pode. Primeiro que na obra de Deus, na CCB, só pode aparecer o ancião, mais ninguém. Quando é para falar de algum exemplo de vida, é para falar do irmão Francisco, mais ninguém. Por quê? Porque fundou a CCB. Então não se estuda a vida, a personalidade, os exemplos de vida dos vivos. Os vivos, suas histórias estão fadadas ao esquecimento. Teremos que passar o resto da eternidade ouvindo o judaísmo do Velho Testamento, histórias de apóstolos, passagens de Cristo que foram para aquela época. Não podemos valorizar, conhecer a história das pessoas vivas, usar a história, os exemplos de fé das pessoas vivas como exemplo para nós que estamos vivos. Temos que ver eternamente engessados na Bíblia. Tudo da Bíblia, da cabeça do ancião, exemplos de pessoas que subiram montanhas para matar filhos e passam o resto da vida ouvindo exemplos judaicos, falando que Deus é Deus de Israel. Enquanto a nossa floresta amazônica incendeia, enquanto o mundo cresce, a tecnologia, nada disso é valorizado. Só tem que valorizar o mundo dos mortos, a agricultura, o Apocalipse, que Deus tem cara de leão, tem cara de touro, que andou de cavalo, andava de espada. Não se pode trazer um cristianismo para os dias de hoje. Então transforma aqueles menininhos naquele papaizinho durão dos anos 1800, 1900. Os filhinhos cordeirinhos que se tornarão cabeça da mulher no futuro. Já são desde criança. Não pode perguntar nada. Nada, não pode perguntar nada. É uma escola onde não se pergunta. E nem se aprende. Se decora e é exercitado na roupa, na imposição da roupa, na imposição do amém e do senta e levanta. Levanta, senta, ajoelha. Como animais adestrados desde pequeno. Apoio? Nenhum. Apoio na escola? Nenhum. Apoio na cultura, no esporte, no lazer, nos problemas, nas dificuldades, nos conflitos, nos momentos mais difíceis da vida de um jovem? Nenhum.
Só cultinho para falar que o rei Davi, quando estava velho, botou de cobertor uma moça virgem. Para dizer que Salomão casou com 1.000 mulheres e traiu elas com a Sulamita. Para falar passagens eróticas do Cantares de Salomão. Para falar que os caras do Velho Testamento tacavam fogo, matavam as pessoas em nome de Deus. É para isso que serve uma criança domingo de manhã? Para ver os homicídios do Velho Testamento? Imposição de roupas, caras de zumbi, aquelas menininhas, aqueles menininhos todo tortinho, todo com cara de zumbi, chegando na escola querendo parecer o micro Superman, o cara de bobão, mas que tem um Deus super poderoso, um Deus que destrói aqueles que dão risada deles. Quantos meninos, quantas meninas, motivo de chacota na escola, sofrem bullying porque querem ser diferentezinhos, quer ter aquele estereótipo de crentinho, santinho, salvo, especialzinho do outro mundo, peregrino na terra, querer viver bem na fase mais difícil da criança, do jovem, do adolescente, que tem que compartilhar com os jovens, ele tem que aprender a viver entre os jovens, ele tem que entender o que é fraternidade, o que é igualdade, ele tem que aprender conceitos de não discriminação, de não ao preconceito, não à violência da mulher. Ter conhecimento algum, sabe, de saber viver no mundo e sociedade. Não, ele tem que viver lá fora como se fosse um zumbi, um carinho, um ETzinho totalmente diferente. Para muitos isso que eu estou falando não é nada. Para milhares de meninos e meninas sofreram bullying, sofreram por depressão, ou carregam essas marcas do complexo, do deboche que sofreram na escola por tentarem bancar o crentinho nas escolas. Proibidos de se divertir, com pais carrascos, mães abomináveis, mães narcisistas, papais miseráveis que tentaram usar seus filhos para mostrar para o ancião que eram zelosos, impuseram implacável doutrina sobre os seus filhos, deram surra, humilharam os jovens, para poder mostrar para o ancião que era um pai durão, para quem sabe alcançar uma posição no ministério. Usados, vituperados tanto pelo ministério, quanto por aqueles pais e mães narcisistas que só queriam valorizar a sua família diante da igreja. Nada de sociedade, tudo para a igreja. Impondo roupas e o pior de tudo, o mais sinistro de tudo, ter a covardia de batizar uma criança com 12 anos de idade. Será que tem algo mais covarde do que isso? Horas, Jesus Cristo não se batizou com 30? Vocês não gostam de imitar a Bíblia? Se Jesus batizou com 30, por que vocês querem batizar as crianças com 12? Uma total ilegalidade. Como pode uma criança com 12 anos aceitar Jesus, gente? Como pode uma criança de 12 anos ficar amarrado na doutrina? Mas tem um motivo. Vocês fazem de tudo para batizar os jovens. Aí inventaram que o jovem que toca na orquestra, que não é batizado, ele toca só na reunião. E ele fica com vontade de tocar à noite. O que ele faz? Ele se batiza. Porque se ele se batizar, ele pode tocar à noite. Como vocês são covardes. Colocar uma criança de 15 anos para se batizar. E o que acontece? É lógico que a criança se batiza com 12 anos, 14, 15, 18, ele vai cometer algum erro na juventude. E aí vocês fazem o quê? Ursos devoradores. Vocês vêm com os dentes de aço, aquelas unhas gigantes que ficam escondidas nas patinhas de vocês. Vocês vêm com tudo e devoram as ovelhas. Lançam os jovens no inferno. Palavra de condenação, de eternidade, dizer que fornicário não entra no céu. Então a pessoa comete um erro na juventude, aí ele fala, eu já sou batizado, então não tenho mais perdão. Na realidade, vocês batizam as pessoas cedo, que é para a pessoa ficar no chamado temor, medo de Deus, que para vocês temor é respeito. Para que a pessoa se sinta fechado, case dentro da congregação, case logo para fazer sexo, tenha filhos logo e seja o modelinho da família cristã da congregação. Que chegue na igreja com a mulher lá, de mãozinha dada com seus filhinhos. O que vocês ajudam no casamento? Nada. Vocês cedem o salão de casamento para os jovens se casar e economizar dinheiro? Não. Vocês ajudam nas festas de casamento? Não. Nem oração vocês estão fazendo mais que eu sei. Mas são bom para uma boa bebida, vocês são bons. O que vocês ajudam na festa de casamento dos jovens? Nada. Ajudam na viagem de mel? Nada. Curso? Nada. E os jovens desempregados? Nada. Só se for filhinho de ancião. Filho de ancião é difícil ficar desempregado. É incrível que esse mundo é tão tenebroso e vocês se declarem tão felizes. Tem orgulho de chegar, tirar foto na porta do templo para botar na rede social que são de uma igreja que já fala que vocês não têm direito a nada.
totalmente despreparados. Não sabem, vão casar de olho fechado. Não sabem se aquela moça é uma moça louca, ciumenta, perversa. Aquelas moças que só pensam em família. Aquelas moças que infernizam o rapaz. E ele não se sabe. Um fariseuzinho de terno e gravata para vocês é o suficiente. Botou um terninho, falou que é virgenzinho, para vocês tá bom. É da CCB? É virgenzinho, a moça, o rapaz? Tá de terninho, tá de vestido? Para vocês servem. Vocês pagarão um alto preço pela vossa incompreensão. O preço vai ser caro.